Olá, começa agora mais um Contraponto. No programa de hoje vamos falar sobre instrumentos de participação popular na política. Estão aqui no estúdio para falar sobre o assunto o professor de Direito Constitucional Lincoln Reis e o historiador e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, Vitor de Ângelo. A Constituição do Brasil diz que todo o poder emana do povo, que pode exercer a soberania por meio do voto direto e secreto. Mas, além do exercício do voto para escolher os representantes, os cidadãos também podem participar de forma direta das decisões políticas do país. Bom, eu começo com você, Lincoln. Quais são os instrumentos constitucionais de participação popular direta que a gente tem? Basicamente, a Constituição ela traz no seu artigo 14 três instrumentos de participação popular direta, né? Que é o plebiscito, que é uma consulta prévia ao povo. Então, antes de praticar um determinado ato, a população ela é consultada. Nós temos previsão de plebiscito, por exemplo, na criação de municípios, na criação de estados-membros novos, onde a população ela é consultada previamente para saber se há interesse na formação de um novo estado ou de um novo município. Existe também o referendo, que é uma consulta popular posterior ao ato. O referendo mais famoso que nós tivemos no Brasil foi o referendo do desarmamento, onde nós tivemos uma previsão legal que foi sujeita à consulta popular para saber se seria ratificada ou não. E a outra forma de participação popular, que a Constituição prevê também no artigo 14, é a iniciativa popular, que é a possibilidade que os cidadãos têm de apresentarem projetos de lei. Então, normalmente, como a gente sabe, quem apresenta os projetos de lei são os parlamentares, né? É o chefe do Poder Executivo, mas a Constituição também dá a prerrogativa de os cidadãos se juntarem e apresentarem projetos de lei. Não é muito simples. Existe uma série de requisitos para isso, né? O artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele diz que eu preciso ter 1% do eleitorado nacional. Até bem pouco tempo atrás, isso dava cerca de 1.300.000 pessoas. Existe até uma PEC tramitando para reverter isso, diminuir esse percentual, pois né? Existe, porque na realidade, no final das contas, acaba acontecendo que você tem pouca possibilidade, surgiram poucos projetos nesse sentido, né? No Brasil nós temos apenas 3. 3, né? Três. O famoso é o da lei da ficha limpa, exatamente, né? Foi o último que nós tivemos. E não bastasse, na realidade, você ter esse contingente de pessoas. Se você parar para pensar, São Paulo, por exemplo, tem cerca de 11% do eleitorado nacional. Daria para conseguir só em São Paulo, né? Isso daí. Mas ele diz que tem que ser dividido em 5 estados. E em cada estado tem que ter 0,3% da população do estado. Então são vários requisitos que tem que convergir para que essa proposta seja aceita. E na realidade tudo isso é só para apresentar o projeto. Não significa dizer que ele vai ser aprovado, não significa dizer que ele vai ser discutido rapidamente, né? E não significa dizer que ele vai ser aprovado do jeito que foi apresentado. Significa ele pode sofrer emendas também, pode sofrer emendas parlamentares, né? Na discussão e votação dentro do Congresso, ele pode ser completamente modificado. Então, todo esse processo que é difícil, no final das contas, é só para apresentar o projeto, para levar a discussão e iniciar realmente um debate sobre o assunto. Basicamente, então, nós teríamos esses 3 instrumentos previstos lá no artigo 14, como sendo forma de exercício direto. Mas não há só isso, né? Nós temos também a possibilidade de manifestação. Então, o artigo 5º, inciso 16, fala do direito de reunião, que é a possibilidade, então, de as pessoas se reunirem pacificamente e poderem explicitar para o poder público quais são as suas demandas. Perfeito. Esses detalhezinhos de manifestação a gente vai conversar ainda ao decorrer do programa, né? Mas legalmente são esses 3, mais o direito de reunião, né? Agora, Vitor, a gente viu até pelo que o Lincoln falou que, por exemplo, para apresentar um projeto, né, existe uma série de condicionantes. Isso você acha que limita um pouco a participação popular nesse processo de decisão, de propor mudanças na legislação, por exemplo, do país? Eu não sei bem se limita, mas ele cria algumas dificuldades. Então, partindo do que o Lincoln falou, a grande questão é saber o seguinte, nós estamos falando de cidadãos que em determinado momento podem substituir
parlamentares na proposição de um projeto de lei. Então, isso é uma coisa séria, tá certo? De maneira que essas exigências, elas, de um lado, são colocadas para atender à seriedade do que está em discussão, então é preciso que, de fato, exista um apoio substancial dos eleitores para que um projeto de lei, que não é uma coisa banal, ainda que ela não venha a ser aprovada, ainda que ela nem chegue a passar pela Comissão de Constituição e Justiça, mas não é uma coisa banal de ser encaminhada, então para que este projeto tenha um apoio e para que este apoio seja nacional, ou seja, que seja do interesse, pelo menos a divisão nos estados pressupõe isso, que seja do interesse de uma parcela significativa da população. Porque senão, se a gente não tivesse essa exigência por estado, nós poderíamos ter alguns projetos um tanto sectários que fizessem referência apenas a algum estado, que vai beneficiar uns, né, em detrimento ou prejuízo a outras unidades da federação. Então, cria dificultadores? Cria, mas por outro lado tem uma razão de ser. Bom, se a gente pegar essas dificuldades criadas pela Constituição, somado ao número relativamente reduzido, a conclusão parece ser mais ou menos óbvia, não é? São essas dificuldades que levaram a um número tão baixo de iniciativas populares desde 88. Mas não necessariamente uma coisa tem uma causalidade com a outra, né? A gente pode até correlacionar, mas a gente precisaria pensar com um pouco mais de calma se é de fato esses limitadores que levam a nós termos hoje apenas 3 iniciativas populares formuladas em algumas décadas. Agora, falando sobre a questão da democracia representativa, que eu acredito que é o que prevalece no nosso país, como vocês veem a relação dos representantes com os representados, né? Quem elege os representantes? Vocês acreditam que esses representantes, eles conseguem perceber as demandas da sociedade realmente e propor iniciativas que estejam ali no bojo das discussões na sociedade, alguma insatisfação? Ou vocês acham que a participação popular mais efetiva conseguiria resolver muitas questões ainda no nosso país? Como que vocês percebem essa questão? Começando com você, Lincoln. Eu não sei se todos têm a percepção exata das necessidades. Talvez sejam questões mais pontuais, principalmente considerando de onde o candidato ele veio. Ele vai conhecer muito bem, às vezes, o nicho de onde ele surgiu, né? Mas eu vejo com muito bons olhos a questão de mídias sociais, de participação. Eu tenho visto, por exemplo, alguns candidatos, alguns já detentores de mandato, que têm cedido o WhatsApp, que tem feito comunicação às vezes pelo Facebook, e aí aberto grupos de debate sobre questões que eles vão discutir e querendo saber às vezes a opinião. E isso eu achei muito válido, porque ele permite, pelo menos não que seja um retorno muito amplo, mas ele consegue ter um retorno do que efetivamente está sendo demandado pela sociedade. Então, eu creio que esse papel das mídias sociais, talvez até mais do que manifestações, né, tem dado um pouco mais de retorno. Eu não acredito que todos tenham essa percepção, mas alguns têm utilizado e isso pode proporcionar melhorias no futuro, né? Então, não acredito que tenha essa amplitude toda, mas eu acredito que há um movimento que possa melhorar essa atuação. A gente teria que pensar, no caso das redes sociais, por exemplo, o quanto elas funcionam também olhando o nível dessa representação. Então, por exemplo, o vereador, isso é muito evidente, ele está próximo do problema do seu eleitor, né? Então, o papel do vereador e o uso da rede social para receber essas demandas, tentar trabalhá-las dentro do universo da política institucional, é algo muito mais viável, não vou dizer fácil, viável, do que se nós pensarmos um senador, né? Porque é uma dimensão nacional. Então, a ideia de base eleitoral e social, ela fica muito mais alargada, especialmente quando a gente lembra como é a eleição desses vereadores, desses senadores e desses deputados federais, mesmo estaduais. Elas não se dão no Brasil hoje por meio de distritos, a gente não tem voto distrital. Então, nós não temos deputados estaduais, federais, nem senadores saídos de regiões menores dos estados, que eles podem relativamente conhecer um pouco melhor as demandas. Então, eles são representantes das unidades da federação como um todo, de maneira que, você imagina... Mas o interesse maior é nacional, eles não vão legislar em prol daquela região, né? Tem que atender ao interesse
nacional, né? Está atento, de uma forma geral, às demandas que são mais homogêneas, né? Constitucionalmente é isso, mas vários estudos na ciência política mostram que existem os distritos informais. Então, vou pegar o exemplo de um deputado federal. Ele, teoricamente, representa a sua unidade federativa, né? E o peso que ela tem na federação. Daí porque estados têm número de deputados federais diferenciados, né? Agora, esse deputado, ele está mirando, naturalmente, na próxima eleição. E ele precisa trabalhar pensando em como vai se reeleger. Então, alguns estudos, por exemplo, mostram como é comum deputados estaduais apresentarem emendas à Constituição voltadas para os lugares onde ele, na eleição anterior, na qual ele foi eleito, teve mais votos. Ou seja, ele, informalmente, estabelece um distrito que não existe na prática. Por distrito, eu estou chamando aquela área onde ele foi eleito, área na qual ele conhece muito bem as demandas e área para a qual ele vai trabalhar de maneira muito mais intensa, porque ele sabe que dali depende a sua reeleição. Então, embora isso exista informalmente, na Constituição, pelo menos, a atuação desses parlamentares ela é nacional. A do deputado estadual, embora seja estadual, peguemos um estado como o Amazonas, a Bahia, Minas, são estados de grande extensão territorial. Então, é impossível conhecer uma demanda tão heterogênea dessas populações. Então, quando nós olhamos o vereador, aí é mais fácil, né, você conseguir estabelecer essa conexão e pensar nas redes sociais como um facilitador para isso. Deputado estadual, especialmente aqueles da esfera federal, é muito mais complexa essa relação, muito mais difícil de receber isso que em ciência política a gente chama de inputs, quer dizer, as demandas que vêm da sociedade. Perfeito. A gente volta a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu peço licença a vocês, Lincoln e Vitor. A gente vai fazer uma pausa agora no Contraponto. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre os instrumentos de participação popular na política. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Contraponto. No programa de hoje a gente fala sobre a participação popular na vida política do país. Os nossos convidados estão aqui e conversam com a gente sobre o assunto. São o professor de Direito Constitucional Lincoln Reis e o historiador e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, Vitor de Ângelo. Bom, e a gente começa esse bloco conferindo Um Povo Fala. Nossa equipe foi às ruas saber se as pessoas que participam estão atentas à política no país. Vamos dar uma olhadinha no que elas falaram? Você participa das decisões políticas do Brasil? Ativamente, não. A gente vive num país democrático, a minha parte é buscar votar da melhor forma possível. É a minha forma de participar. Votar já é parte de um bom começo para você começar a participar dessas decisões políticas, mas não é suficiente para você para chegar a ter uma participação nas decisões políticas. Acho que votar não seria suficiente. Voto, né, porque é direito do cidadão, mas eu não gosto muito de política, não. Eu procuro sempre votar, desde os 16 já fiz o título e votei, mas eu não participo muito das manifestações, porque muitas vezes fica perigoso mesmo para as pessoas que querem ajudar, entendeu? Aí a gente não consegue participar. Acho que em democracia representativa, você dá o seu voto e o seu representante é que tem que decidir. Senão a gente volta para a Grécia Antiga e aí vai todo mundo para a praça começar a levantar a mão. No momento que a gente vive hoje, votar não é suficiente, porque tem que estar participando bastante desses debates, posso dizer, protestos, né, para estar diretamente participando assim. Rapaz, eu tento, acho que sempre me manter informado e pesquisar. Eu não estou tão ativa indo nas manifestações, mas eu tento sempre ter na minha mente a responsabilidade, que eu sou responsável por isso, eu tenho que ser responsável por isso. Então, eu não estou ativa, mas eu tento sempre tentar entender o porquê que está acontecendo. Eu acho importante para a visão do que está acontecendo, para as pessoas verem, igual a última que teve, muita gente não sabia da nova lei que estava para ser implementada e
mas às vezes é o que eu falei, fica perigoso por conta de alguns grupos, mas é importante para outros grupos terem a visão do que está acontecendo na sociedade. O próprio povo pode criar essas ferramentas, né? Ir para as ruas é uma ferramenta interessante. O instrumento principal é a voz, né? E a vontade de ir para a rua e lutar pelos seus direitos. Bom, a gente viu algumas pessoas que falaram, eu voto e pronto, e já acham que ali está a participação dela na vida política do país, na escolha dos representantes. Vocês acham que esse sistema representativo enfraquece a democracia no país? Qual que é a posição de vocês em relação a essa questão de muita gente só, a minha participação é só no voto, deixa o meu representante lá, que nem sempre o que a gente escolheu foi eleito, né? Vocês acham que isso enfraquece um pouco a democracia? Vou começar com você, Vitor. Eu penso que a gente deve lembrar sempre que o contrário de representação não é participação, é exclusão. Assim como o contrário de participação é abstenção. Então, por exemplo, se você não participa de uma eleição, você se abstém. Mas você ainda tem representantes. Ainda que não tenha votado em ninguém, alguém, por exemplo, será um deputado estadual e ele vai te representar, independente de você ter votado nele ou sequer ter votado nele ou em qualquer um outro. Isso leva a gente a que conclusão? A democracia representativa ela não tem como o seu contrário a democracia participativa. Elas são perfeitamente combináveis, não é? Porque elas não são contrárias uma à outra. E a Constituição diz isso no seu artigo 1º, quando vai dizer que todo o poder emana do povo, portanto, essa é a ideia de democracia, que pode exercê-lo por meio de representantes eleitos, é a democracia representativa, ou diretamente, a democracia participativa, nos termos da Constituição. Então, dentro de um Estado democrático de direito, portanto. Ocorre que, ao longo do século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, um modelo de democracia acabou se hegemonizando na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e também no Brasil, em que a ideia de participação ela se reduziu basicamente ao voto. E é isso que a gente vê em boa parte das falas que foram apresentadas. A ideia de que participar é tão somente, de tempos em tempos, chegar até a urna e votar em alguém. O que acontece entre uma eleição e outra, ninguém sabe, né? E aí voltamos a uma outra discussão que já foi feita aqui. Quer dizer, como é que o deputado, o senador, o vereador, como é que ele vai saber a demanda das pessoas se o único contato que ele tem com elas é no momento da eleição que acontece de 4 em 4 anos? Então, pouca coisa é dita a respeito do que ocorre ao longo do mandato. E os mecanismos de participação, a que o Lincoln se referiu no bloco anterior, eles ajudam precisamente a criar formas de diálogo, né, entre as pessoas, organizadas em geral em movimentos sociais, e o parlamentar. Essas duas formas são combináveis e a Constituição de 88 ela incentiva isso. E você, Lincoln, você acha que a participação popular mais efetiva e direta poderia fortalecer mais a nossa democracia, que ainda é tão jovem, digamos assim? Eu penso que você tem uma democracia que ainda está em formação, porque o Brasil teve 7, né, para alguns 8 constituições, então isso reflete um ambiente político assim muito conturbado, né? Ora ditadura, ora democracia, então acho que a gente ainda está aprendendo para poder verificar um modelo que satisfaz. Agora, de fato, com um Estado com extensão territorial muito expressiva, com um contingente populacional muito grande, né? Qual seria o modelo que permitiria uma participação social maior dentro das decisões políticas? É um negócio muito simples de você viabilizar, né? Então, dizer que realmente quem está lá representando está tendo todas as demandas, como o Vitor colocou muito bem aqui, não é realmente uma segurança muito grande. Agora, existem meios. A Constituição fala, por exemplo, de um instrumento judicial que é a ação popular. Então, de vez em quando, a gente vê algum tipo de escândalo envolvendo mau uso de dinheiro público, a gente vê alguma questão e, geralmente, a gente tem uma crítica para fazer em cima disso. Mas a Constituição estabelece um instrumento hábil para reparar prejuízo. Então, se eu utilizei mal o dinheiro público, a Constituição diz que existe lá uma ação chamada ação popular, que tem o objetivo exatamente de reparar o prejuízo. É uma interferência e um controle direto que o cidadão pode fazer no exercício
da democracia e da sua cidadania, um poder. Ou até antes, né, a questão do orçamento participativo também é Isso, importante. é uma outra previsão, mais também né? nessas questões. A Constituição estabelece a possibilidade, então, de haver essa discussão do orçamento, de onde vai ser utilizado o dinheiro. E aí são discussões, obviamente, mais setorizadas, né? Você tem dentro e aí muito focado no município. Realmente, quando você fala em âmbito estadual ou federal, as questões elas se tornam mais difíceis. Mas no âmbito municipal, você tem uma proximidade maior e dá a possibilidade, né, de aquela localidade, aquela região, estabelecer demandas para os seus parlamentares que eles podem ouvir e podem atender. Né? Então, o orçamento participativo também é um outro instrumento muito bacana assim, de envolvimento da sociedade nas decisões políticas. Né? E sem deixar de falar, obviamente, na possibilidade de manifestação, né, que é o direito de reunião, que acaba tendo realmente uma repercussão porque manda um recado. Então, gera algum tipo de insatisfação, estabelece algum tipo de demanda para o parlamentar que ele acaba tendo que avaliar. É uma forma, né? É uma alternativa que o povo tem também de fazer sua voz ser ouvida, né? E é o que tem gerado um certo resultado, né? Porque a gente observa algumas organizações, os conselhos, né, populares, às vezes a pessoa lá na sua base, na comunidade, numa organização, numa ONG, tenta, né, e participa de forma mais efetiva. A gente percebe, por exemplo, aqui na Assembleia, quando tem uns debates, vem mais movimentos organizados, enfim. Mas as manifestações que a gente observou são pessoas que não fazem parte de movimentos, né? Elas vão lá, a pessoa física mesmo, cada um vai se juntando e forma realmente um grupo expressivo. Vocês acham que esse é um instrumento, você falou do direito de reunião, né? Mas que pode ser usado de uma forma bastante efetiva como mudança até nas decisões políticas ou de proposição de algo que a sociedade está insatisfeita e quer mudar? Não, é claro que ele tem um peso, mas a gente precisa pensar o seguinte, e você falou muito bem, eles vão lá como indivíduos, então quando a gente vê aquele coletivo, ele é um agregado de indivíduos que muitas vezes sequer conversaram antes e nem partilham nada a não ser aquela experiência de estar ali na rua em torno de uma questão específica que talvez naquele momento, naquela circunstância, incomoda para o bem ou para o mal a ele como cidadão. Então é uma relação tão tênue, que ela rapidamente se desfaz e perde, portanto, a sua força. Foi até o problema da primeira manifestação, né? Que não havia uma pauta, digamos, então foi complicado até de dialogar com aqueles manifestantes, né? Portanto, você vê a importância que tem esses mecanismos institucionais, porque eles pressupõem, claro, a participação do cidadão, ele pode ir individualmente e tomar parte naquilo que está acontecendo, mas ele incentiva a ação coletiva. Né? A questão da iniciativa popular é muito clara, porque você precisa reunir milhares, milhões de assinaturas. Né? Isso não se faz sem uma organização nacional. Em geral, por trás dessa militância existe um movimento social minimamente organizado e, portanto, você tem uma ação coletiva e não individual. A chance de ela se desfazer rapidamente no tempo é muito menor do que nós, quando, como indivíduos, vamos e participamos simplesmente de uma manifestação. Isso é importante, mas, no meu entender, ela é um pouco mais fraca, especialmente se pensarmos que a política institucional ela não tem como passar ao largo dessa discussão. No final das contas, a gente termina parando no representante, porque a democracia que nós temos ela é uma combinação da participação com a representação, com um peso maior na representação. Então, em 2013, por exemplo, quando os movimentos sociais apresentaram uma série de pautas nas ruas, mas em todas elas, em geral, havia uma crítica aos representantes, ora, perfeitamente compreensível, mas como é que você vai encaminhar, por exemplo, uma reforma política, como se queria na época, sem o parlamentar? Quem vai votá-la? Né? Então, isso não existe, tá certo? Então, você tem que operar dentro da estrutura existente, ainda que você não concorde com ela. Né? E os parlamentares, que são os que votam, e são os principais afetados e interessados nessa questão também, acabam tendo o peso deles lá, né, no Congresso, porque eles serão diretamente afetados. Se muda o sistema político, muda a eleição, muda tudo, e aí também eles não vão pensar só em quem eles estão representando, né? Eles vão pensar no lado deles também. Obviamente. Por isso, a presidente Dilma, vocês devem lembrar, em 2013, ela falava de uma Assembleia Constituinte só para a reforma política. Porque a reforma política feita por parlamentares que estão no poder, estão no exercício do mandato, ela tem um vício na origem. É o seguinte, eles vão mudar regras do jogo
que são relativamente imprevisíveis na sua nova configuração. Eles não sabem se terão como se reeleger com base nas novas regras. E há um interesse genuíno, claro, dos políticos pela continuidade dos seus mandatos, pela reeleição. Eles sabem com base em que mecanismos institucionais chegaram até ali. Alterar isso aumenta demasiadamente o risco de não retornar àquele lugar, de não ser reeleito. Então, uma reforma política feita por parlamentares é um desincentivo para eles. Quando é que isso acontece, então? Quando você tem das ruas muita pressão. Porque aí, apesar desse desincentivo, a sociedade ela pressiona esses parlamentares. Houve pressão? Houve, mas muito momentânea, como eu disse. Ficamos ali em 2013. Porque agora, em 2015, nessas duas manifestações de março e abril, a reforma política, por exemplo, não estava na pauta dos que foram às ruas. Perfeito, gente. Está chegando ao fim do nosso tempo. Eu vou deixar alguns segundinhos para vocês até fazerem as considerações finais, começando com você, Lincoln. Eu acho que a gente ainda está chegando num estágio de maturidade, né? Estamos ainda desenvolvendo a democracia e os debates que a gente tem tido, eles são relevantes. Mais que às vezes a gente veja em mídias sociais, em coisas, né, gente falando, às vezes muito sem ter conhecimento e tal, mas eu vejo um interesse maior, às vezes do jovem, um interesse maior em entender um pouco as situações do que eu via, por exemplo, na minha época, de estudante e tal. Então existe um pouco mais de discussão, embora às vezes não seja uma discussão muito pautada em valores, às vezes em conhecimento do que eles têm disponível. Às vezes uma discussão, às vezes meio aberta, mas pelo menos tem demonstrado mais interesse. E eu acho que o interesse em ver coisas diferentes acontecendo, elas acabam proporcionando melhorias no futuro. No mínimo, para começar a debater alguma coisa, né? Perfeito. Você, Vitor? Olha, o engajamento das pessoas ela é sempre uma coisa positiva, certo? Então é melhor ter pessoas na rua, é melhor ter pessoas participando do que não tê-lo. Agora, quando esse engajamento ele se torna uma coisa antissistêmica, quer dizer, pessoas que vão às ruas para defender golpe militar, por exemplo, para lutar contra o que se tem hoje, então nós temos um problema muito grave a resolver. E isso pressupõe pensar o seguinte: a democracia ela tem enormes falhas, a nossa tem muitas, não é? A reforma política tenta resolver algumas delas, mas o que nós temos é uma enorme conquista, tendo em vista o nosso passado recente, né? Portanto, isso precisa estar no horizonte daqueles que vão às ruas, daqueles que participam nas instituições políticas, das discussões políticas. E a tentativa de aprimorar esse regime que nós temos é que deve ser o objetivo, não a tentativa de suplantar os seus fundamentos que foram arduamente conquistados nos últimos 30 anos. Isso é muito importante. Muito obrigada, tá? Vitor, De Ângelo, Lincoln, Reis, pela participação de vocês aqui no Contraponto. Obrigada também você de casa que acompanhou o programa de hoje. Nós falamos sobre a participação popular na política do país. E eu aguardo suas críticas e sugestões. Basta escrever para o e-mail tvales.es@gmail.com. E você pode rever esse e outros programas no canal da TV Alice no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e continue com a programação da TV Alice, Canal Cidadão.